Dia. Hoje nós vamos corrigir nossa atividade, certo? De comparação e metáfora ontem. Vamos revisar mais sobre vozes verbais, certo? Então, nesse primeiro momento, vamos corrigir. Aqui eu fiz diferente, gente. Como aqui, todas as vezes eu respondo a atividade, para não bagunçar a atividade que estava tão bonitinha, eu comecei a colocar as respostas aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. O que está de vermelho é a resposta, tá bom? O que a gente vai fazer? Nós vamos ficar descendo, subindo para poder nós prestarmos atenção. Vamos lá? Comparação e metáfora. É muito comum haver confusão entre as figuras de palavras, comparação e metáfora. Apesar de ambas utilizarem uma analogia entre termos, elas são diferentes. Enquanto isso aqui foi a aulinha, né? Então vamos lá. Primeira questão. Qual é a figura de linguagem presente na frase? As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. De Mário Quintana. Gente, obviamente que é uma metáfora, né? Se tivesse assim, as mãos que dizem adeus são como pássaros que vão morrendo lentamente. Então, se tivesse o como escrito, Danilo, você que perguntou que tem dificuldades, que você não entendeu, preste atenção. Se tivesse são como, seria uma comparação, mas não tem. Então, é uma comparação implícita. As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. Metáfora. Certo? Leia a tirinha de Fernando Gonzalez, né? Para responder as próximas questões. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então ele estava dizendo uma poesia de alguém, de outra pessoa, né? Que nem ele mesmo entende o significado. Eita, cara de pau. Qual é o tipo de linguagem presente na tirinha, gente? Então, ó, eu peguei lá e botei, ó, linguagem mista, ou seja, a verbal e a não verbal. Engraçado, ficou trocado, né, gente? Lá é a segunda questão e aqui a primeira ficou trocada, ó. A segunda tem escrito metáfora, que é a primeira. E a segunda é a linguagem mista. Aí vocês botam entre parênteses, verbal e não verbal. Certo? Vamos voltando. Eu devia ter feito, deixa eu voltar que saiu da tela. Eu devia ter feito, sabe o quê? Eu devia ter feito, era a resposta aqui mesmo. Ó, a primeira questão é a metáfora. A segunda, a linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal. Os ratinhos estão namorando sob a luz das estrelas. Que figura de linguagem o ratinho prega para atender ao pedido da ratinha? Ah, então é a metáfora. Lá eu não fiz eu colocar a primeira questão. Só pode, porque aqui na segunda é metáfora a resposta correta. Porque aqui, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Pois é, isso é uma metáfora. Ele diz que o amor dele é uma caravana, não é como uma caravana. Então, a segunda questão é metáfora. A ratinha parece ter ficado impressionada com a fala do ratinho. Que palavra ela empregou para expressar sua satisfação? Ah, estão vendo essa palavrinha bem ali? Uau! Pois é, uau! A resposta correta da letra A é uau. Apesar de satisfeita, ela ainda espera algo do ratinho. O que ela espera quando pede a ele que traduza o que disse? Ora, gente, ela espera que ele explique o que disse, certo? Eu vou ver bem o que foi que eu coloquei. Ó, que ele explique o verdadeiro sentido do que ele falou. Pois, apesar do ratinho fazer uso de expressões bonitas, românticas, ele não conseguiu compreender o que ele quis dizer. Ele mesmo não entendeu, gente. E eu estou dizendo que ele é cara de pau. Identifique os recursos estilísticos empregados no trechos a seguir.
Bem, aqui nós vamos colocar o que é metáfora e o que é comparação, certo? Então, vamos lá. Cada brasa palpita como um coração. Então, aí temos uma comparação. Amar é mudar a alma de casa. Letra B é uma metáfora. Letra C. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Metáfora, né? A lua é uma gata branca, mansa que descansa entre as nuvens. Metáfora. O sol é um leão sedento. Metáfora. Meu computador é tal qual o seu. Metáfora. Só ele tem cabeça para resolver isso. Também uma metáfora. Vejam como fica. Comparação, metáfora, metáfora. Esse que tem metonímia não existe, porque eu tirei de lá. Metáfora, metáfora. A letra G é comparação. Deixa eu ver aqui. Não. Nem vou mais mostrar o gabarito. Letra G é uma metáfora. Só ele tem a cabeça para resolver isso. Só ele tem cabeça para resolver isso. Isso é uma metáfora. Certo, gente? Então, neste aqui, só tem a letra A como comparação. Nem vou mostrar lá, porque eu faço as minhas correções, depois sai tudo errado, tá bom? Então, gente, nós vamos dar continuidade agora à nossa revisão de vozes verbais. Ontem nós pegamos o nosso livro lá no módulo 1, não foi? E colocamos lá em modos verbais. Opa! Vozes verbais. Ai, mas também tudo tem uma coisa a ver com a outra, né, gente? Vozes verbais. Lá no módulo 1 que a gente pegou e foi revisar, porque o assunto se inicia no módulo 1. Resultado. Como na prova de vocês vai ter os 3, né? Para vocês identificarem, para vocês fazerem a identificação das orações, eu resolvi hoje reforçar mais um pouco. As vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Bem, são os 3 as vozes verbais que nós vimos ontem. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, também chamado de sujeito agente. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado, portanto, a gente fica em evidência. Leia estes exemplos. O rapaz ouve a moça no rádio. Pensei que fosse a música. O rapaz ouve a moça no rádio. Sujeito agente, porque quem ouve é o sujeito, é o rapaz. Verbo na voz ativa, ouve, mais continuação do predicado, que é a moça no rádio, certo? O que é importante saber aqui é que o sujeito é que está praticando a ação de ouvir, voz ativa. Uma criança feriu seu filho na escola. Uma criança feriu seu filho na escola. Quem feriu seu filho na escola? Uma criança. A criança aí é ativa. Portanto, ele é praticante da ação. Então, o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa e a continuação do predicado. As meninas lerão muitos livros. Outro exemplo, gente. Quem lê o livro, quem lerá o livro? As meninas. Elas é que praticam a ação de ler. Então, o sujeito é chamado de agente, o verbo está na voz ativa e o restante é o predicado, com a continuação do predicado. Voz passiva, que foi aquela que o livro destacou. Voz passiva analítica, lá no módulo 2, né? Analítica é aquela que, ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação. O chamado sujeito paciente.
Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não o agente, e sim quem está sendo impactado por ela. Para entendermos esse conceito, vamos pegar os exemplos anteriores que estão na voz ativa e passá-lo para a voz passiva. Primeiro, identificamos no predicado quem é o elemento que está sofrendo ação. Esse passará a ser o sujeito da frase. Consequentemente, o sujeito agente da voz ativa passará a ser apenas parte do predicado, ou seja, o sujeito agente troca de lugar, gente. Ele vem para frente. Vale lembrar que deve haver preposição para ligar o verbo ao predicado, já que trata da voz passiva. Não se esqueçam desse detalhe, a preposição. Utilizaremos os mesmos verbos, porém com alguns ajustes. Haverá um verbo auxiliar, justamente aquele ser ou estar que eu falei para vocês, seguido do verbo principal. Esse verbo principal será conjugado no particípio, lembram? Que termina em ado e ido? Muito bem. Vamos lá as frases lá que estão na voz ativa. O rapaz ouviu a moça no rádio, não foi isso que tinha lá? Vamos colocar agora na voz passiva. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Estão entendendo aí como é que ficou? A moça agora é sujeito sofredora da ação. O sujeito aí é paciente, verbo auxiliar mais verbo principal na voz passiva, e o restante fica no predicado. Seu filho foi ferido por uma criança na escola. Vocês lembram lá como é que estava escrito? Uma criança na escola feriu seu filho, ou parece. Uma criança feriu seu filho na escola. Viram a diferença? Virou a tela. Deixa ela virar de novo que ela vai virar. Muito bem. Sujeito paciente, seu filho. O verbo auxiliar mais o verbo principal, que virou uma locução verbal, foi ferido por uma criança na escola, que é a continuação, que eu não concordo em dizer aí que é a continuação do predicado, porque vocês estão vendo que aí é um agente da passiva, não é? Por uma criança na escola é o agente da passiva. Muitos livros serão lidos pelas meninas. Muitos livros agora é sujeito, paciente. Serão lidos, virou uma locução verbal, que é o verbo auxiliar mais o verbo principal, certo? E pelas meninas é agente da passiva. Bem, nós vimos ontem uma voz passiva sintética, lá também na nossa revisão. Como o nome já diz, gente, na voz passiva sintética só difere da voz passiva analítica por ser mais resumida. Ela utiliza o pronome passivador se. Lembram disso, né, gente? Para sintetizar a ideia de que algo é ou está feito por alguém. Veja os casos a seguir. Apartamentos são alugados. Sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais verbo principal na voz passiva. Preste atenção aí, gente. Apartamentos são alugados. Voz passiva analítica. Certo? Convertendo para a voz sintética. Alugam-se apartamentos. Prestar atenção aí. Apartamentos são alugados. Alugam-se apartamentos. Aí sim está na sintética. Aí o verbo na voz sintética fica o verbo principal na voz ativa, mais partícula passivadora se. Certo? Muito gado é criado aqui. Vamos converter? Cria-se muito gado aqui. Certo? O verbo principal na voz ativa, mais partícula passivadora se, certo? Agora, nós vamos ver a diferença entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Não vamos ver. Eu não coloquei para não confundir mais e eu passei logo para a voz reflexiva, tá, gente? Reflexiva. A reflexiva, gente,
O sujeito, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. A menina penteou-se. Não é ela que está praticando e sofrendo a ação. Ela pratica a ação de pentear e é ela que recebe, e ela que fica penteada. Muitas vezes produzimos enunciados em que o sujeito executa a ação em si mesmo. Ou seja, ele é o sujeito agente por executar a ação. E o sujeito paciente por sofrer a própria ação executada. Nesses casos, ocorre a voz reflexiva. Para que essa ideia fique clara, podemos utilizar o verbo seguido da construção a si mesmo. Isto é, ao próprio sujeito. Por exemplo, ele penteou a si mesmo. Porém, podemos simplificar o enunciado apenas utilizando os pronomes oblíquos, que se ligam ao verbo e passam a mesma mensagem. Ele se penteou. Atenção, gente. O pronome oblíquo que acompanha o verbo possui função sintática de objeto, ou seja, embora esteja ligado ao verbo, seu significado está ligado ao objeto do enunciado. Note. Ele se penteou. Deixa eu tirar aqui. Ele se penteou. Bem aqui, ó. Ele se penteou. Ele penteou a si mesmo. Sujeito mais verbo mais objeto. Entenderam? Não se liguem muito em aprender que o se vai ser objeto, tá? Não se prendam a isso. A função aqui é vocês aprenderem a identificar os três. Portanto, ele se penteou. Sujeito mais objeto, se mais verbo. Observe os exemplos a seguir. O rapaz ouve-se no rádio. Certo? Sujeito mais verbo na voz ativa, mais objeto, se, mais continuação do predicado. Uma criança feriu-se na escola. Eu me deitarei sempre no mesmo horário. Certo? E aqui a gente vai, ó. Hoje vocês têm essas atividades para resolver, ó. Primeira, segunda, terceira, certo? Até aqui. 3 questões para vocês responderem, tá bom? Amanhã a gente inicia a nossa revisão corrigindo essas 3 questões, tá? Um bom dia, um grande abraço e façam com cuidado e com atenção essas 3 questões. Deixa eu dar uma olhadinha se são 3 mesmo. 1, 2, 3. Certo. Eu vou tentar, gente, tirar daqui, salvar essas 3 questões e colocar lá em PDF para vocês, tá? Um grande beijo, um abraço.